فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى: واحفظ جناحك للمؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رؤيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, é de expressar gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de cá estarmos presentes para cumprir com um dos compromissos feitos para com Allah subhanahu wa ta'ala e para cumprir com o objetivo da nossa criação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que não criamos a espécie humana, assim como os gênios, senão para com que esses nos adorassem. Então este é o principal objetivo da nossa criação, a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então felizardos somos nós que estamos aqui presentes, prezados irmãos, estimadas irmãs, que estamos aqui na casa de Allah com o objetivo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E também nós somos felizados porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. Que ó vós crentes, ó vós que depositaram a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, ó vós que trouxeram iman a Allah subhanahu wa ta'ala, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a, quando escutarem o chamamento do dia da sexta-feira, fas'au ila dhikrillah, apressem-se para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então cada um de nós está aqui presente, prezados irmãos, estimadas e irmãs, é felizardo. Por quê? Porque deixou o que tinha para fazer e veio correndo na casa de Allah com o objetivo de adorar Allah, e não só o objetivo de adorar Allah, cumprir com um dos compromissos, com um dos pactos feitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Não deixando a parte mandar saudações e que as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramadas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuja esta saudação seja extensiva para os seus companheiros, suas esposas, seus filhos, a todos aqueles que seguiram o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até o último dia. Inshallah, hoje eu trago aqui um tema sobre o qual a gente
não nota isto na face dos crentes, na face do muçulmano. Cujo este tema que eu trago hoje é sobre a boa conduta. A conduta do mu'min, a conduta de um crente. Falar da boa conduta, respeitosos irmãos e respeitosas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz, mencionando as qualidades dos servos de Allah, dos servos de Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Que os servos do Rahman, que os servos de Allah são aqueles que caminham pela terra hauna, humildemente. Caminham pela terra humildemente. E esta humildade, prezados irmãos, estimadas irmãs, a gente hoje não nota isto nos crentes. Os que assim dizem que são crentes, mas por detrás eles não difundem esta crença nos olhos das pessoas. E eis a razão, prezados irmãos, estimadas irmãs, que a gente nota o declínio do Islã por causa da má conduta de alguns irmãos que espelham o Islã. As pessoas olham para alguém que diz que é muçulmano. As pessoas olham para alguém que diz que é muçulmana. As pessoas olham para alguém que diz que é mu'min, mas ele não tem boa conduta dentro de si. E as pessoas com vontade de abraçar o Islã acabam afastando, acabam deixando o Islã. E não só, as pessoas não olham só para a pessoa e acabam denegrindo o próprio Islã. Se a gente for a ver a vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, prezados irmãos e estimadas irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganhou o coração das pessoas através da boa conduta. Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apresentou às pessoas. As pessoas olhavam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como inimigos. Eles tratavam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como inimigo. Mas através da conduta que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apresentava às pessoas notaram que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é uma pessoa amável. Então, por que nós não podemos aceitar a sua religião? Se ele mostra esta conduta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até apoiava os seus inimigos. Apoiava os seus inimigos, as pessoas que queriam fazer mal a Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca mostrou o mal contra as mesmas pessoas. A gente já escutou várias vezes a passagem que quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiu para ir dar da'wa em Taif, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou lá diante aos 3 reis, e quando Rasulullah apresentou o Islã a eles, o que aqueles reis fizeram com Rasulullah? Aqueles reis reuniram as pessoas daquela comunidade, as crianças, e ordenaram para que essas crianças apedrejassem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E assim eles o fizeram. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se encontrava o seu corpo todo com sangue. Então Jibril alaihi salatu wassalam veio diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse que Rasulullah, eu fui me ordenado para vir falar contigo. E eu tenho aqui a ordem de 2 montanhas, cujo se tu aceitares, eu posso destruir. Ou então fui ordenado para destruir esse povo. Mas vejamos, prezados irmãos, a conduta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que o Jibril, não faça isso através da minha fraqueza. Eles não aceitaram o Islã, mas futuramente, inshallah, eles irão, os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes irão abraçar o Islã. E hoje, prezados irmãos, quando a gente escuta relatório, vem dito que 95% da comunidade que vive em Taif são muçulmanos. Por causa do quê? Da conduta que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apresentou. E hoje nós, prezados irmãos e estimadas irmãs, somos muçulmanos, mas esta realidade da boa conduta a gente não tem.
A gente não tem. Alguém sai de casa, prezados irmãos, estimadas irmãs, sai de casa, vai para o seu trabalho, as coisas não andam bem no seu trabalho. Ele, quando volta para casa, ninguém deve cumprimentar a ele. Se por acaso até ele encontra um balde, está mal posicionado, só por causa do estresse que ele levou no trabalho, ele chega, não leva aquele balde, ele faz chutar. Os filhos não podem lhe aproximar. Por quê? Porque fui estressado no trabalho. As pessoas não podem se aproximar dele porque ele foi estressado no trabalho. Ele não tem aqui esta qualidade da boa conduta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: akmalul mu'minina imanan, que o iman, ou então o mu'min, o crente, atinge ou aperfeiçoa o seu nível de iman. Quem, prezados irmãos? Ahsanuhum khulqa, aquele que dentre eles tiver boa conduta. E não só isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: wa khiyarukum linisaikum. E melhor dentre vós, o melhor dentre vós é aquele que é melhor para com sua esposa. E hoje, quando a gente leva bronca de patrão em casa, nossa esposa não pode nos aproximar. Não pode nos aproximar. Ele não tem coragem de responder ao seu patrão, então tudo aquilo que ele queria responder ao seu patrão, vê descarregar para sua esposa. Sua esposa não tem descanso o dia que este homem for, ou então, não ter um bom resultado no seu trabalho. Os seus filhos não podem se aproximar, porque toda a descarga vai cair para eles. Onde está a qualidade de mu'min, prezados irmãos e estimadas irmãs? Hoje a gente, isto é visível nos olhos de muitos. É senhoras, é senhores, é menina, é menino, é jovem. Todos, ou então poucos deles apresentam esta boa conduta. Alguém quer aceitar o Islã, ele olha para um irmão muçulmano e diz: mas onde aquele muçulmano faz isso? Agora eu vou fazer o quê? Quer aceitar o Islã, vê uma irmã muçulmana, quer aceitar o Islã, ela vê outra irmã muçulmana, aquela põe mecha, sai de casa de cirola, sai de casa de calções. Islã é isso? Acabam se afastando. Se eu fora do Islã, eu posso vestir assim, posso sair assim. Então dentro do Islã também eles difundem também para o Islã as pessoas vestirem desta forma. Porque, prezados irmãos, a nossa conduta está a fazer pessoas desaparecerem no Islã. Está a fazer as pessoas desaparecerem do Islã a nossa conduta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prezados irmãos, estimadas irmãs, Rasulullah deixa um conselho para Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denominou Mu'adh ibn Jabal como governador de Iêmen, quando Mu'adh ibn Jabal estava para partir para Iêmen, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou um conselho para Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal disse: quando eu já estava no meu cavalo, preste para caminhar, preste para sair, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para mim: Mu'adh ibn Jabal, para onde tu vais, então mostre para as pessoas a boa conduta. Mostre para as pessoas a boa conduta. Para onde tu vais? Em Iêmen, se tu chegares para lá, então mostre para as pessoas a boa conduta. Mu'adh ibn Jabal está a dizer isto em primeira pessoa, que quando eu estava para partir, este foi o conselho que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu a mim, para que eu tivesse a boa conduta para com as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que entre vós havia um mensageiro, cujo este mensageiro trouxe boas qualidades, boas formas para vós. Ele mostrou boas qualidades, boas formas para vós. Então se apeguem a estas boas formas, sigam estas boas formas. E nós essa boa qualidade
esta boa conduta a gente não tem. Prezados irmãos, estimadas irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte, que eu dou garantia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer, que eu dou a garantia de uma casa ao limite do Jannat, uma casa ao limite do Jannat, para quem? Para aquela pessoa que se encontra numa briga, ele se desfaz daquela briga, mesmo sabendo ele que tem razão, ele se afasta daquela briga. Então eu dou garantia a esta pessoa que terá uma casa ao limite do Jannat. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não parou por aí. Ele continua dizendo que eu dou garantia a uma casa no centro do Jannat, aquela pessoa esta pessoa não, ou aquela pessoa que deixa de praticar a mentira, aquela pessoa que deixa de fomentar a mentira, mesmo que esta pessoa transmita a mentira no sentido de fazer agradar as pessoas. Então esta pessoa, se for a deixar esta prática, eu dou garantia a ele, uma casa no centro do Jannat. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no final deste hadith diz o seguinte, que eu dou garantia, eu garanto para aquela pessoa que tiver a boa conduta, uma casa no nível mais alto do Jannat. No nível mais alto do Jannat, eu dou garantia a esta pessoa uma casa no Jannat. Vejamos, prezados irmãos, estimadas irmãs, qual é, ou então, a boa conduta, qual benefício nos dará, prezados irmãos, qual benefício nos dará no dia da Qiyamah. Vejamos, prezados irmãos, o nível alto do Jannat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a garantir para aquela pessoa que mostrar boa conduta, aquela pessoa que tiver boa conduta. E qual é a nossa ansiedade, cada um de nós que está aqui presente? Qual é a nossa ansiedade? Quando eu perder a vida, quando eu partir do dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala me introduza no Jannat. Me introduza no Jannat. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a garantir o nível alto do Jannat, uma casa para aquele que tiver boa conduta. A boa conduta, prezados irmãos, estimadas irmãs, o Islam chama as pessoas a esta prática, prezados irmãos. Certa vez, um sahabi, ele veio e perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse o seguinte, que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peço que me informe o que é a bondade e me informe o que é pecado. Peço que me diga o que é bondade e me diga o que é pecado. A isto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, a bondade é boa conduta. A bondade é boa conduta. E pecado é tudo aquilo que a gente detesta dentro do nosso coração. E nós não gostaríamos que a pessoa próxima saiba daquilo que a gente fez. Então isto é pecado. Se você guarda algo, isso aqui ninguém pode saber, então isto é pecado. Você tem medo que as pessoas saibam, as pessoas digam que, olha, esse senhor faz isto, esse pai, e nós estamos a ver ele diariamente, mas afinal ele faz isso. Então isso que a gente detesta, que outras pessoas saibam de nós, então isto é pecado. Enquanto que a bondade consiste em ter boa conduta. Aquela pessoa que tem boa conduta, prezados irmãos, estimadas irmãs, esta pessoa se distancia de todo o mal. Se distancia de todo o mal. Ele não tem coragem de se aproximar para algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Por quê? Por ter boa conduta. Mas é de lamentar a situação que a gente vive hoje nas nossas comunidades. É triste, prezados irmãos, estimadas irmãs. É bastante triste. É mesmo de lamentar.
é mesmo de lamentar. A boa conduta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou em todos os aspectos. Em todos aspectos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou a boa conduta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou a boa conduta quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi patrão. Ele mostrou a boa conduta. Não é o fato de ser um patrão, a gente tem que desrespeitar as pessoas que estão abaixo de nós. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, Anas radiallahu ta'ala anhu, ele diz que khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, que eu fui servente de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. Eu trabalhei para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. E na altura em que eu estava, na altura que eu fui servente de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu tinha uma idade terra. Eu não era alguém de uma idade avançada, eu era de uma idade terra, sobre o qual eu fazia algumas coisas que não iam de agrado de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por eu não ter uma idade avançada. Mas ele diz que nunca Rasulullah, durante esses 10 anos que eu trabalhei para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca dirigiu para mim nenhuma palavra desagradável para mim. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca disse para mim: "Oh Anas, por que tu não fizeste isso?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca disse isso para mim. Durante 10 anos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunca disse para mim: "Oh Anas, por que fez isso? Não tinha que fazer isto?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não fez isso. Não disse isso para mim. Mas hoje, prezados irmãos e irmãs, é só 5 minutos no local de trabalho, a gente recebe bronca de 10 anos. 5 minutos no local de trabalho, a gente recebe bronca de 10 anos. Por que, prezados irmãos? E sendo nós trabalhadores de mu'min, sendo nós trabalhadores de muçulmanos, e até, prezados irmãos, é algo triste, por nós não ter boa conduta, é triste situação, prezados irmãos. Alguém, eu estava a escutar, certa vez, uma senhora foi à procura de um trabalho. E quando essa senhora era muçulmana, quando ela foi atrás de trabalho, ela chegou em casa de um muçulmano à procura de trabalho. Então a pessoa que queria empregar ela, este muçulmano que queria empregar a ela, disse para ela: "Qual é a sua religião?" Então a moça disse que eu sou muçulmana. Então o patrão disse para ele que não, eu não admito muçulmano. No meu trabalho não admito muçulmano. Por que não admite muçulmano? Porque você, quando dar 12 horas, quer fazer salat, quando dar 16 horas, quer fazer salat, o horário que você estiver a fazer salat, então o meu trabalho está a atrasar. Subhanallah. Vejamos, prezados irmãos, triste realidade. Até próprio muçulmano não quer empregar um muçulmano porque sabe que 12 horas este muçulmano vai atender o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai atender o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. É triste realidade, prezados irmãos e estimadas irmãs. E no hadith narrado por Aisha radiallahu ta'ala anhu, a gente, neste hadith, prezados irmãos, é uma realidade. A gente nota, hoje, a gente mostra boa conduta para todos aqueles que não fazem parte da nossa família. Todos aqueles que estão fora do seio do nosso familiar, a gente apresenta boa conduta. Mas quando a gente nos deparamos com nossos familiares, a boa conduta está fora de nós. Tratamos nosso familiar como um Zé Ninguém. Como um Zé Ninguém, porque não trazemos esta realidade da boa conduta com nossos familiares. A gente só quer aquele nome daquelas pessoas que estão fora de nós, fora do nosso seio, dizendo que aquele bai, alhamdulillah, apresenta boa conduta. E o que isto, ou qual peso isso tem, se próprios nossos familiares reclamam da nossa conduta? Que peso isso tem? Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que a perfeição do imã, do mu'min, é daquela pessoa sobre a qual ele
tem boa conduta, apresenta boa conduta, e não só ele apresenta boa conduta, esta pessoa é brando com seus familiares, esta pessoa é amoroso com seus familiares. Quando ele está em casa, os seus familiares querem estar próximo dele, porque sabe que este tem boa conduta. Quando ele está fora de casa, os seus familiares não veem a hora dele voltar para casa. Por quê? Porque ele apresenta boa conduta. Isto é uma realidade, prezados irmãos. Cada um de nós que está aqui presente, a gente consegue notar isso. Temos um familiar que quando ele está fora de nós, a gente não vê a hora de se encontrar com ele. Por quê? Porque a pessoa defunda boa conduta. E a pessoa que está dentro de nós, a gente fica incomodado. Por que esse não sai? Vai ser que hora? Esse vai demorar muito a sair. Por quê? Porque a conduta dele é duvidosa. A conduta desta pessoa é duvidosa. E ninguém quer se aproximar dele. Quando ele está a se dirigir num local em que as pessoas estão aglomeradas, estão a conversar, as pessoas, está a vir vai fulano, vamos parar de conversar esse assunto. Por quê? Porque sabe que esta pessoa não apresenta boa conduta. E esta pessoa é muslim. Esta pessoa é muslim. Só para terminar, prezados irmãos, estimadas irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: Al-Muslim man salima al-muslimuna ala lisanihi, que um muçulmano é aquele sobre o qual os outros muçulmanos estão salvos da sua língua, Ele não defama os outros. Ele não defama os outros. E aquele sobre o qual as pessoas estão livres das suas mãos, ele não anda a usurpar bem dos outros. Ele não usurpa bem dos outros, não rouba bem dos outros. As pessoas ficam à vontade por estar perto dele. E aquela pessoa, um muçulmano é aquele que as outras pessoas estão livres. Por quê? Porque ele não derrama sangue dessas mesmas pessoas. Então, esta é a qualidade de um muçulmano. Então, prezados irmãos, estimadas irmãs, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a máxima compreensão a cada um de nós que está aqui presente e que a gente traga esta realidade dentro de nós. E não esquecemos, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempre fazia seguinte dua, no hadith narrado por Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia: Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sempre temos que fazer este dua, prezados irmãos, estimadas irmãs, cuja tradução é: oh Allah, tu fizeste belo a minha face, ou então me fizeste belo, oh Allah, faça bela a minha conduta. Oh Allah, faça bela a minha conduta. Então, cada um de nós, prezados irmãos, estimadas irmãs, que façamos este dua para Allah subhanahu wa ta'ala dar firmeza e trazermos esta realidade dentro de nós. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.